você conhece as inseguranças, a burocracia jurídica que pode afetar a sua empresa? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe aqui um especialista para a gente debater as inseguranças jurídicas que podem afetar a sua assessoria de cobrança em 2026. Mas antes, roda a vinheta. Fala galera, como eu comentei, eu vou trazer um tema hoje que é muito importante para você, assessoria de cobrança e, por que não, credor também. Existem inúmeras inseguranças jurídicas e tá cheio de gente aí. Eu ultimamente vi alguns posts no Instagram, cheio de gente que eu nem sei se é advogado, que se diz advogado, falando sobre temas como prescrição de dívidas, como cobrança de securitizadoras que não avisam que adquiriram a sua dívida, dando aí margem para o inadimplente, que na verdade, maioria das vezes é uma pessoa de bem, mas tem sempre aquele povo que se aproveita das questões jurídicas. E é disso que a gente vai falar. Muito bom. Antes disso, eu queria lembrar você que está aqui comigo, já curte o vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Bom, para a gente falar sobre esse tema, hoje eu convidei um cara aqui que teve a oportunidade de participar de um evento lá com o Guilherme, meu sócio, e aí o Gui falou, cara, você precisa conversar com ele, vai ser um papo muito legal. Então, estou trazendo aqui o Jones Peixoto. Então, o Jones, ele é diretor da Consult, uma empresa de cobrança, e vai falar um pouquinho com a gente. Jones, prazer receber você aqui hoje, cara. Obrigado aí desse papo que a gente vai ter. Outra, Benedê, eu te agradeço pela oportunidade, fico envaidecido pelo convite, porque já te acompanho aí há alguns anos, né, referência aí, quando a gente fala de crédito e cobrança. Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade, né? Eu tive a primeira oportunidade de conhecer as tuas palestras no C4, né, no evento que foi Legal. 4CC, mais ou menos aí uns 4 anos atrás, mas já ouvia muito falar do teu trabalho, mas foi uma oportunidade ver a tua palestra lá. E agora, no ano passado, né, recentemente, eu tive também a oportunidade de palestrar lá no C4CC e falei com o Guilherme, e ele entendeu que o tema que nós abordamos lá era muito prudente para uma conversa, principalmente com base no que a gente vê de perspectiva para 2026 e daqui para frente, né? Eu acho que esse tema, insegurança jurídica, sem dúvida nenhuma, ele está muito em pauta, né? Então, agradeço aí pela oportunidade de estar falando contigo. Legal. Ô, Jones, vamos começar por uma questão que eu tenho ouvido falar bastante. Ano passado fiz alguns vídeos sobre o tema, e isso é um negócio que é uma confusão, né? Porque o termo prescrição de dívida, ele está ligado à prescrição judicial, né? E aí, nego mistura, coloca isso como prescrição também da cobrança amigável, né? Me conta um pouquinho, você estava me falando que tem aí um risco vindo do novo Código Civil, de inclusive reduzir o prazo de prescrição. Me conta um pouquinho sobre esse ponto e aí depois a gente fala sobre outras questões. Perfeito, perfeito. É um tema bem sugestivo para a gente começar, André. Essa questão da prescrição, de fato, né, existe muita confusão, porque existem marcos prescricionais diferentes, né? Exemplo, para eu entrar com uma cobrança judicial, uma execução, que é um procedimento que é mais rápido, ou deveria ser mais rápido, se eu tenho uma duplicata, o meu prazo de prescrição é de 3 anos. Mas isso não se confunde com um prazo de prescrição de fazer uma cobrança. Depois de 3 anos, significa que eu não consigo entrar com a execução, porém eu posso entrar com uma ação monitória ou uma outra modalidade de cobrança, então isso não é um impeditivo, mas 3 anos é o prazo de uma duplicata, né? E às vezes o pessoal deixa passar esse prazo, busca o judiciário depois de 4 anos e, infelizmente, acaba deixando de lado uma medida judicial que tem errado, que é uma execução, tá? Como também o marco prescricional do cheque, ele é de 6 meses depois da data da apresentação, né? A nota promissória também é de 3 anos, então tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque muitos clientes acabam nos procurando e eu falo, olha,
o judiciário ele é um problema, mas também se torna um problema quando tu decide buscar ele, né? Quando tu decide procurar. E depois de 4 anos cobrar uma duplicata, infelizmente, tu vai lançar mão de um recurso que é mais rápido, tá? Mas, como regra, também, o prazo de prescrição para cobrança de dívidas, né, no Brasil, ele com o novo Código Civil, o atual Código Civil, né, já não é mais tão novo assim, porque é de 2002, mas a gente ainda fala que é novo, né? Então, a grande questão é que é de 5 anos esse prazo geral para cobrança extrajudicial, fazer a abordagem, ligar cobrando, esse é o prazo, né? A grande questão é que está sendo sugerido uma mudança para reduzir esse prazo, de maneira geral, para 3 anos. Então, isso é um problema muito grande, né? Hoje a gente já tem, com 5 anos, já existe uma dificuldade, porque, às vezes, o devedor, não, mas vai deixar 4 anos para cobrar? Não, não é isso. Mas, às vezes, é momento. Ele pode pagar daqui a 4 anos, ele pode pagar daqui a 4 anos e meio. Só que, diminuindo esse prazo de prescrição, com a consequência que também diminua o prazo de prescrição para a execução, por exemplo. Então, essa nova proposta lá do artigo 206 do Código Civil, eu vou passar aqui para ti exatamente como é que era hoje, tá? Só para te passar a fundamentação. Então, lá no 206, ele fala hoje que, no parágrafo 5º, e no inciso 1º, que a pretensão para cobrar dívida, ela é de 5 anos, tá? Só que nessa nova proposta, sai o código, parágrafo 5º, tá? Ele sai, ele é revogado, e se ele é revogado, então vem a nova dicção da lei que fala que a cobrança de dívida, infelizmente, ela passa a ser agora, isso vai estar lá no artigo 206, parágrafo 3º, é a sugestão, tá? No inciso 8, que passa a ser, então, de 3 anos, tá? Mas só para explicar qual é o contexto, qual é o momento, já está valendo, não está valendo, a situação é a seguinte: esse projeto hoje ele está no Senado, está sendo feito alguns substitutivos, né, acrescentando outras situações, retirando, fazendo as sugestões, consultando alguns especialistas, mas eu tenho certeza que um especialista de cobrança não sugeriu para que reduzisse um prazo de 5 para 3, né? Possivelmente não sugeriu. Então, isso é o problema que a gente vê das inseguranças jurídicas aqui no Brasil, porque parece que não se consulta um especialista da área, alguém que aperta o parafuso, e faz algo que é da cabeça sem saber o impacto que isso acaba trazendo para a economia, né? Eu falo sempre isso, que as coisas são decididas sem chamar quem entende efetivamente, né? E às vezes, né, eu já vi decisões que muitas vezes elas acabam impactando, inclusive, no emprego, muitas vezes, do setor, né? Cara, eu já vi algumas situações que você vai fazer uma ação achando que você está beneficiando o cidadão e, ao contrário, você está gerando desemprego, de repente, né? Por aquela situação, porque você minimiza uma ação de cobrança que vai impactar diretamente empresas que contratam pessoas, né? A gente tem, infelizmente, sempre essa questão de beneficiar sem olhar o que está impactando, né? E isso é um grande problema, né, Jones? Esse é o grande problema, e até pegando um gancho também disso que tu falou, converge muito com o que eu vou falar aqui agora, porque a gente sabe que essa questão da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, até 2 anos atrás não tinha nenhuma vedação. É claro que depois de prescrito eu não posso movimentar o judiciário, eu não posso entrar com uma ação de cobrança, isso era sabido de todos, né? Agora, de uns 2 anos para cá, o STJ firmou o entendimento que eu não posso cobrar uma dívida prescrita. Então, se tem 6 anos, eu não posso ligar fazendo aquela abordagem ostensiva cobrando. E qual é o impacto disso? Anos atrás, uns 2 anos atrás, também saiu uma reportagem no UOL, que isso, claro, que prejudica demais os fundos de investimentos que adquirem essas dívidas, né? Como, por exemplo, uma Ativos SA, uma GIG, uma Recovery. E isso deixa de circular ano, era uma estimativa que tinha em 23 para 24, que esse mercado também, ele saiu uma reportagem da UOL, tá? Ele geraria em torno de 60 bilhões ano. Então, olha o impacto para a economia, olha o impacto na geração de empregos que isso acaba tendo. Então, eles acabam vendo um ponto específico, uma questão para proteger um lado da moeda, né? É claro que eu não fomento e eu nem coaduno com aquela abordagem ríspida, incisiva, aquilo já ficou para trás faz muito tempo, né? A cobrança, é claro que ela tem que ser humanizada, mas no meu entendimento, a insegurança jurídica hoje no Brasil, como essa,
ela potencializa demais a inadimplência. Então, o devedor agora aqui na assessoria, hoje a nossa assessoria tem mais ou menos uns 300 colaboradores, atua a nível nacional, já tenho devedor dizendo que vai esperar prescrever, né? Porque ele sabe que nenhuma abordagem de cobrança ela vai poder ser feita mais. Então, isso tudo são pequenos detalhes, né? Mas fomentam a inadimplência. Agora, Jones, essa questão da extrajudicial está na pauta do novo Código Civil, efetivamente? Não está na pauta com relação à cobrança extrajudicial. Não pode fazer a cobrança extrajudicial. Isso ainda não está na pauta. Porém, existe também um tema repetitivo. Deixa eu só pegar o nome do tema repetitivo e eu vou te explicar do que se trata. 1264. O que é o tema repetitivo 1264? Sempre que existe uma matéria de interesse coletivo que cada tribunal acaba entendendo de uma forma e existe aí, não existe uma definição com relação a qual é o entendimento jurídico correto, esse recurso, quando ele é reiteradamente, esse debate, quando reiteradamente ele é discutido, o que acontece? Aí o STJ, que é o guardião aí da lei federal, né? O STJ ele faz o seguinte, de maneira simples, tá? Esse tema é um tema que tem repercussão geral. Então, significa o quê? Que as duas turmas do STJ vão avaliar e eles vão dar um posicionamento definitivo que daí cria-se, então, o entendimento que os demais tribunais são obrigados a seguir. E esse tema 1264 é a prescrição, a cobrança de prescrição de dívida extrajudicial. Pode ou não pode cobrar extrajudicialmente uma dívida que prescreveu. Então, por mais que todas esses processos que discutem essa matéria hoje também, eles estão suspensos, tá? Então, se eu entrar com a ação agora discutindo se eu posso cobrar uma dívida extrajudicialmente que prescreveu, vai ficar suspenso, porque tem o tema repetitivo que está lá no STJ, que o julgamento era para ser em novembro do ano passado, foi passado para frente, e aí esse ano, sem dúvida, vai ter uma posição. E aí, o que vai acontecer agora? A terceira turma também já afirmou o entendimento que sim, não, cobrança extrajudicial de dívida prescrita no Brasil não pode. A terceira turma já afirmou esse entendimento. Mas hoje no STJ nós temos duas turmas, tá? E essas duas turmas são as duas que tratam, tem mais turmas, mas a que trata matéria de direito civil, de direito comum, né? O direito material, são a terceira e a quarta turma. Agora, o que vai acontecer? Espera-se a opinião da quarta turma para que eles vinculem um entendimento geral. Mas já vi ministros já se posicionando que vão também entender no mesmo formato que a terceira turma pensa hoje. Então, hoje está a terceira e quarta turma, vão decidir e vai sair a decisão. Já está valendo que não vale a cobrança prescrita? Não existe esse entendimento já afirmado, porém os tribunais mandaram suspender todas as ações que discutem essa matéria. Agora, Jones, tem alguma coisa encaminhada no que diz respeito à forma de cobrança? Porque a gente viveu no ano passado uma avalanche aí de cobrança por IA, própria cobrança digital desde a pandemia. Existe alguma coisa que você imagina que vai dar direção? Não pode receber uma ligação, mas um WhatsApp, um SMS, uma cobrança por IA, ou você acha que esse negócio tende a botar tudo no mesmo bolo? Eu acho que, no meu entendimento, também vai entrar tudo no mesmo bolo, tá? Eu acho que qualquer tipo de cobrança extrajudicialmente vai ficar vedada, com exceção daquilo que eu sei que também já pautou aí no teu canal, que é com relação à cobrança, a registrar essa cobrança lá na plataforma Limpa Nome do Serasa, né? Então, hoje, o entendimento da terceira turma é que eu não posso fazer também uma cobrança ostensiva, ligar, mandar mensagem, eu não posso mandar mensagem de voz, sei lá, eu não posso fazer nenhuma cobrança ostensiva. Porém, eu colocar o nome lá do Tambellini, na plataforma Limpa Nome, lá do Serasa, e ele voluntariamente ir até lá fazer o pagamento, aí pode. Esse foi o entendimento da terceira turma, tá? O que eles estão vedando é a cobrança ostensiva. Mas eu acho que isso ainda vai dar pano para manga, Tambellini, porque eu lembro... Cara. Deve dar, porque, de novo, cara, são milhões de reais na economia, empregos. Cara, por exemplo, você falou aí da sua empresa.
você tem 300 funcionários. Quantos cobram dívidas acima de 3 anos? Sim, sim. Esse volume ainda ele é muito grande. Bom seria que as dívidas que chegassem aqui fossem todas dívidas aí 30 dias, 60 dias, 30 dias, mas não existe ainda essa dívida. Imagina, por exemplo, a Ativos SA vai adquirir uma dívida e como é que ele vai fazer? Exatamente. Como é que faz com as securitizadoras que existem aí, que empregam milhares de pessoas, né? Pô, é insano isso, né? E de novo, né? Claro que você tem um mundo de cidadãos de bem, né? Cidadãos de bem, mas, cara, você tem sempre o cara que é como você citou aí, que vai se beneficiar. Não, vou esperar a prescrição, 3 anos, pronto. E aí a gente fala dessa redução também da negativação, né? Porque a negativação é uma ação desse nível, né? Então eu também diminuiria a negativação para 3 anos, né? Exatamente, vai ter um prazo menor para fazer a negativação, e daí imagina, aí o devedor, eu concordo contigo, não são todos, né, que são mal intencionados, tá? Existe uma parcela, assim, dos mais de 80 milhões de brasileiros que nós temos, de CPFs que estão inadimplentes, eu tenho certeza que a menor parte é por não ter uma reputação ilibada ou por querer tirar alguma vantagem, né? Sem dúvida. Dias atrás nós acompanhamos aí uma publicação do Serasa que disse que a cada 10 pessoas que limpam o seu nome, em menos de um ano, 8 voltam a dever. Então a gente está falando de educação financeira também, né? A gente exatamente. Não, e você sabe que eu estou escrevendo um outro livro, né? Meu terceiro livro. E o livro tem o foco no inadimplente. E a gente teve a oportunidade de participar do último feirão da Serasa, que teve aqui em São Paulo. E aí, nesse feirão, a gente entrevistou uma série de inadimplentes. Cara, e assim, você fala com um, com dois, com três, o resumo da ópera é sempre o mesmo, cara. O cara, por falta de educação financeira, acabou se enrolando, acabou não conseguindo pagar, o valor cresceu muito e ele, cara, não consegue dar conta. E ele é um cidadão de bem, na grande maioria, cara, é muito complicado. Então, eu acho que a gente tinha que ter um caminho, né, de criar regras decentes, né, para cobrança, regras que defendessem, que não que realmente punissem a cobrança indevida, fora do horário, repetitiva. Cara, a cobrança, eu sempre falo que ela tem o objetivo de resgatar o cliente, de ajudar o cliente, ela deve ter esse objetivo, né, Jones? Sim, sem dúvida, a finalidade é essa, né? A finalidade é recompor ali a condição financeira e que esse inadimplente ele volte a ter crédito aí na praça e muito do resultado também, né, da inadimplência, e isso reflete a educação financeira, é que os monopólios aí dos grandes bancos, eles deixaram de existir agora com essas fintechs, com os bancos digitais, isso facilitou muito o crédito, né? Mas o que me preocupa também é que hoje 80 milhões de CPFs inadimplentes também é maior que a população da França, é maior que a população da Itália, é maior que a população de todos os países da América Latina, com exceção do México, que tem 130 milhões de habitantes. Então, hoje, a população do Brasil inadimplente é maior que quase todos os países da América Latina. Então, isso é preocupante e uma fração que é pequena, que eu abordo aqui, em razão da insegurança jurídica, e eles colocam, como eu te falei, colocam um artigo, um dispositivo sem saber a consequência. Isso não é de hoje, né? Exemplo, se a gente for avaliar o artigo 71 lá do Código de Defesa do Consumidor, ele considera como uma tipificação criminal eu interferir no horário do lazer, do trabalho e do descanso. Só que qual é o horário que eu ligo, Também? Eu falo muito disso. Cobro quando, então? Então, também existe um... Mas você sabe, Jones, que eu sempre, quando falo dessa lei, desse artigo, eu falo da palavrinha interferir. Quando a pessoa é perguntada se ela pode falar e ela responde posso, eu não estou interferindo. Esse é o ponto, né? Então, eu deixo sempre muito claro isso. Não, é exatamente isso. E até com base, né, na tua palavra também, se a gente for ver essa questão
proibição da cobrança de dívida prescrita extrajudicialmente. É claro que o que eu recomendo à equipe? Eu falo, gente, vocês vão entrar em contato, explicar o que está acontecendo, perguntar se pode falar, perguntar se ele tem interesse em fazer um acordo. É diferente de eu fazer uma abordagem, Taberini, ó, tal, eu quero saber sobre o pagamento do dia tal, como fazer, ou ameaçar, como por exemplo, isso acontece demais, tá? Mandar SMS dizendo de bolsa de juros, dizendo que vai bloquear a CNH. Então, por conta desse tipo de situação abusiva, inclusive esse foi um dos fundamentos da proibição também de cobrança de dívida prescrita aqui no Brasil, os excessos que são utilizados. Então, esses excessos motivaram isso, só que é uma pena, porque isso acaba prejudicando aqueles que não usam de excesso na sua cobrança. Que é a grande maioria, né, cara? Hoje eu estou nesse mercado há 30 anos e eu já vi de tudo. E hoje eu posso dizer, quando eu vejo alguns vídeos falando sobre escritórios que cobram, cara, isso aí é o mínimo possível. A maioria das empresas trabalha decentemente, treina seus funcionários, monitora, tem áreas de qualidade. Hoje, com o advento da IA, eu já tenho monitoramento de 100% de ligações e nota de qualidade, inclusive para 100%. Então, cara, é insano isso. Eu acho que, como você aí citou, Jones, eu acho que a atividade de cobrança, ela acaba sendo, se isso vir adiante, ela vai mudar de nome, ela vai ser uma atividade que talvez aí sim tenha o seu devido sentido, que é entrar em contato com o cliente, não falar da cobrança, mas falar que eu quero te ajudar. Porque é esse o objetivo, né? É fazer uma negociação, ó, queria te ofertar uma possibilidade de você pagar o débito. Ah, mas você está me cobrando? Não, não, de maneira nenhuma. Eu estou entrando em contato para te ofertar uma condição de negociação. Eu acho que a gente vai acabar caindo nisso se esse negócio for adiante. Porque parar não vai, você concorda? Eu não vou parar de cobrar. Eu imagino que no formato que está e tudo que está vindo aí, a abordagem vai ter que ser essa também, porque se eu quiser fazer algo muito incisivo, infelizmente ele não vai pagar, porque existem várias outras situações que estão também convergindo para a inadimplência. Agora, recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ que ela fala o seguinte: eu não posso penhorar nenhum valor até 40 salários mínimos na conta bancária de uma pessoa. Então, significa o quê? Né? Antes era só poupança, agora não, qualquer conta. Então, se eu tiver na conta corrente R$35 mil e o meu credor está com prejuízo de 50, se eu for penhorar a conta dele, o judiciário está dizendo que qualquer conta até 40 salários mínimos é impenhorável. E aí, o que acontece? O cara deixa lá o dinheiro e está tudo certo, não vai ter nenhuma consequência. Então, hoje, querer bater de frente com a situação que a gente vive não faz nenhum sentido, tá? Hoje o judiciário também, ele tem... O nosso é o mais caro do mundo, tá? Ele tem uma despesa de 1,3% ou 1,6% do PIB. Ele custa mais ou menos 65 bilhões ano, tá? Isso é o que custa o nosso judiciário, que ano passado tinha 84 ou 85 bilhões de processos tramitando. Então, não tem serventuário da justiça para atender tudo isso. E aí, quando tu vai se socorrer do judiciário, a resposta jurisdicional, a resposta do judiciário, ela não é efetiva, né? Então, infelizmente, vai ter que ser bem uma abordagem tranquila e convencer ele que ele precisa te pagar ao invés de pagar X. Porque hoje, fazer esse tipo de abordagem, eu acho que não faz sentido, né? Porque eu falava muito na época que eu treinava os negociadores de cobrança, que a pior coisa que tem é querer associar o fechamento de um acordo com uma questão de honra. A partir do momento que tu associa o fechamento com um acordo como uma questão de honra, aí o teu problema ele é muito grande, porque tu vai perder a negociação. E é muito crítico isso, né? De novo, acho que a gente já discute-se muito a questão da insegurança pública no sentido de crime, de roubo, né? De tudo isso, de assaltos. E a gente cria mais uma situação que de um jeito ou de outro, cria impunidade, né, Jones? Isso é um... E assim, cara, eu não sei se você pode me dizer isso, você tem uma informação. Em que lugar do mundo isso acontece fora do Brasil? Porque tem lugares
que a cobrança é muito difícil, que é um negócio. Mas, cara, um país com regras, com um sistema financeiro evoluído como o nosso, sistema bancário, a gente fala que o nosso sistema financeiro, bancário, de meios de pagamento é muito mais evoluído até que muitos países mais evoluídos que a gente, né, economicamente, e a gente cria uma condição dessa, cara, é insano, né, Júnior? Hoje nós temos uma facilidade muito grande de acesso ao crédito que em outros países não tem, né? Vou te dar um exemplo, assim, até engraçado, mas uns 2 anos atrás eu fui para a Itália, né? Fui para Roma e cheguei lá querendo pagar parcelado no cartão. Aí até eu tentar fazer eles entenderem, né? Não, aqui não tem parcelado no cartão. Aqui, ó, é no cash. Então, assim, hoje o nosso sistema ele é muito concessivo. Isso é bom, é ótimo, dá o crédito. Agora, a questão é que enquanto ele for concessivo e não tiver educação financeira, a cada 10, 8 voltar a dever, então isso daí eu não consigo ver a curto prazo que a gente consiga mudar essa situação da inadimplência, porque é algo que está arraigado. Eu peguei um estudo também do Serasa, o Serasa ele começou a mapear a inadimplência em 2016, né? Então agora vai fazer 10 anos que tem ali os indicadores da inadimplência. Lá no ano de 2016, nós tínhamos, é claro que muita coisa mudou de lá para cá, né? População e por aí vai, entre outras questões, não quero ser generalista. Mas nós tínhamos 4,2 milhões de empresas inadimplentes em 2016. Hoje nós temos 8,7 milhões, então é um crescimento de 7%, tá? E aí, a dívida em bilhões, nós temos aqui hoje 204 bilhões de dívidas no último mês que eu apurei, e na época tinha 70 bilhões, tá? Isso de empresas inadimplentes. E hoje, é claro que no passado nós tínhamos menos empresas, né? Mas hoje nós temos também 25 milhões de empresas constituídas. Então, 34% delas está inadimplente. O engraçado é que ele acompanha junto, quase o mesmo indicador da pessoa física, né? É quase o mesmo indicador. Então, a situação da inadimplência ela vem crescendo e o único momento que ela diminuiu foi na pandemia. Ah, Jonas, por que diminuiu na pandemia? Porque jogaram para frente, né? Jogaram para frente, exatamente. Veio muito incentivo e tal. Mas que jogaram para frente, na hora que esse negócio começou a vencer, foi um pico de inadimplência. Que é o resultado do que a gente vive hoje, né? Todo mês evolui. Todo mês evolui. Eu não estou vendo descer. Por que eu não vejo a curto prazo que isso se resolva, né? A gente tem uma previsão de Selic a 12% até o final desse ano, né? Mas também é a mesma previsão que falaram no começo do ano passado, tá? Que também a gente chegaria em 12, 10, e num ano, que é o ano que a gente tem hoje, né? Que é um ano que tem várias questões que influenciam na economia, não vejo que essa solução da inadimplência ela venha a curto prazo, tá? Eu não consigo ver, e te digo que a longo prazo, mas tem que ser bem, bem estendido. Por quê? Não existe política pública que mude a situação num país em 2, 3 ou 4 anos. É algo que, independente de quem vai estar governando, a gente está falando de uma solução daqui a alguns anos. Não tem política pública que mude a situação de um país em 1, 2 ou 3 anos, né? É claro que toda caminhada começa com o primeiro passo, mas eu não vejo uma solução a curto prazo agora, né, no ano de 2026. E você sabe que você falou da taxa de juros, da Selic. A Selic é um dos indicadores que mais conversa com a curva de inadimplência. Quando a Selic está em alta, a inadimplência também está em alta. Então, quer dizer, você ter uma taxa de juros ainda em elevação mostra que a inadimplência vai ser ainda complicada para 2026. Então, é dolorido tudo isso. Tu trouxe até uma situação também, que é uma outra pauta que eu vou entrar agora, juros. Isso vai afetar as assessorias. Não sou Nostradamus, né, para adivinhar as coisas, mas a Márcia é sensitiva, mas é claro que vai influenciar a questão dos juros, porque nós tivemos uma mudança nos juros na metade do ano de 2024, que está começando a ser sentida agora, e que também ela tem uma escala na questão da inadimplência hoje dos 80 milhões de brasileiros e 8,7 milhões de empresas, tá? Os juros antes também, Lini, como é que era, tá? O Código Civil ele estabelecia no artigo 406
que os juros ele vai ser, os juros de mora, né, os juros em razão do inadimplemento, ele vai ser de 1% ao mês. Isso estava lá, ele falava no 406, conversava com o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, porque no 406 falava que os juros devidos em razão da mora vai ser o mesmo juros devido em razão dos pagamentos de atrasos de pagamento de impostos à Fazenda Nacional, mais ou menos isso. E daí o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional dizia que era 1%. Aí vamos lá. Primeiro que 1% ele não recompõe o prejuízo de ninguém, né? Nenhum credor hoje que contrata, paga imposto, paga salário, gasta em matéria-prima, tem recomposição do prejuízo com 1% ao mês, tá? Então, essa já é uma questão. E quem compra a empresa, né, que é a realidade que nós trabalhamos aqui, se ele vende, ele não vende com 10% ou 1% de margem de lucro, né? Então, por isso, aí ele começa a pensar nisso que vai começar agora. Para ter uma noção, Tabelino, vai ter situação, já teve em março do ano passado, que o devedor vai pagar, sabe quanto de juros? 0. Jonas, mas ele está devendo há um ano, vai pagar 0 de juros. Mas por que? O que mudou? Como eu te falei, antes já não era normal que os credores cobrassem 1% de juros. Tá? A média dos credores que trabalham aqui conosco cobram de 3 a 6. Alguns 10, que daí eu já acho um pouquinho exacerbado demais. E aí o problema também é que quando o juros ele é muito alto, e aí, infelizmente, eu fomento que outras leis sejam criadas para vedar o excesso, que foi a Lei 14.905 de 24, que foi a lei que tirou os juros de 1%. Como é que funciona agora a partir do advento dessa lei também? Já vai mudar de novo pela proposta do novo Código Civil, tá? Essa lei, ela diz que quando o Thumb Limit vem em atraso, ele vai pagar a Selic menos a inflação. Ou seja, vai pegar a Selic menos a inflação e esse resultado do acumulado é os juros que o Thumb Limit paga. Só que esse cálculo não é só pegar a Selic 15, inflação 5,6 diminuir um do outro. É um cálculo extremamente complexo que até hoje, para mim, ali não consigo entender. Tá? É um cálculo que todo mês ali o Banco Central disponibiliza para avaliação, para que as pessoas saibam qual é o cálculo, mas ele está lá no Banco Central, só que é um cálculo que tem tanto número e tabela que eu não consigo entender, tá? Ninguém conseguiu me explicar até hoje. Mas, em resumo, o que acontece hoje? Selic menos inflação está me dando uma média de juros que o Jones pagaria de 0,77% ao mês, tá? Exemplo, como é que funciona? Se eu estou inadimplente agora, desde o dia 4 de fevereiro de 2025, o que o Banco Central está fazendo? Ele está pegando a média de Selic menos inflação, e daí o que ele faz? Ele vai pegar o acumulado disso e ele vai te dizer quanto que eu tenho que pagar de juros. Mas olha só para ter uma noção, deixa eu pegar aqui uma planilha que eu separei. Em agosto de 2024, o juros era de 0,6. 1º de 2025, os juros era 0,7. Se eu pegar aqui, por exemplo, 1º de março de 2025, os juros ficou 0%. E daí qual é a consequência? Pego o acumulado dessa tabela, que daí tem lá no Banco Central, e quando eu for cobrar o devedor, eu falo, o teu juros hoje é de 0,4. Daí eu vou te dizer, aquele devedor, que não é a grande maioria, mas é mal intencionado, ele vai te pagar se ele quiser honrar um fio do bigode, ou se ele precisar muito de ti. Porque senão ele vai fazer o quê? Ele vai, qualquer renda fixa que ele coloque, esse dinheiro que ele pagaria o credor... Pois é. Mais do que 0,7. E a consequência, qual é? Então, eu deixo de pagar no vencimento, porque os juros ele tem um caráter pedagógico e punitivo, ele deixa de ter esse efeito. Hoje, quanto mais tempo demora, dependendo da flutuação da Selic e inflação, quanto mais ele demora, menos eu pago. Então, esse tipo de consequência, infelizmente, ele acaba não tendo um caráter pedagógico, porque entre eu pagar agora e eu pagar daqui a 2 anos, eu pago daqui a 2 anos. Exatamente. Pois é. Ô, Jones, tem algum aspecto aqui a mais que você queira citar aí, que a gente tenha deixado de falar, ou podemos ir para a conclusão? Não, na verdade, eu vou falar de um outro aspecto que influencia também as assessorias, mas se fosse possível aqui, eu acho que a gente ficaria umas 2 horas aqui chorando a pitanga, falando tudo que a gente acontece, principalmente com recuperação judicial, que esse ano a gente vai fazer um evento, agora em março a gente começa aqui cidade de Criciúma, em Santa Catarina, Vitória, no Espírito Santo, Caxias do Sul, aí depois, outro mês, já não sei para onde eu vou, tem que ver a agenda, mas eu vou falar da ameaça da recuperação judicial para o setor de crédito e cobrança.
Quando eu falo da ameaça, eu não estou falando do instituto. A ameaça é como se utiliza do instituto. A partir do momento que se utiliza para enriquecer em prejuízo do credor, aí ele está sendo utilizado de maneira maliciosa. Então, eu vou falar sobre isso e vou trazer, por exemplo, o que tu faz aqui, qual é a garantia que tu cria para não ter problema, o que tu faz para o teu crédito não se submeter aos efeitos da RJ, como tu analisa uma recuperação judicial para dizer se ele está numa iminência de pedir uma RJ. Além de outras questões que tem uma PL que está lá para ser julgada também, trazendo algumas modificações. Então, eu falo muito disso, mas tem muito tema para abordar. As liminares limpa-nome, né? Que já é um tema batido, mudou agora, tá? Agora eles estão utilizando os credores. Infelizmente, além do credor não conseguir visualizar, eles estão utilizando na estratégia deles os credores para ganhar essas ações. Vou te explicar bem rapidamente para chegar no tema final, tá? O credor me procurou no final do ano passado. Jones, eu estou aqui com uma liminar limpa-nome, agora o banco não está me dando crédito, mas eu não pedi a liminar limpa-nome. O que está acontecendo que eu estou com essa liminar limpa-nome? As associações também, eles estão pegando credores aleatórios, tá? Aleatoriamente, e aí eles fazem o pedido. Se perder, eles não devem nada para ninguém. Por quê? Porque ninguém contratou o serviço. Mas se eles ganharem a ação, porque na ação aí eles começam a captar. Porque eles falam assim para o juiz de excelência. Posso colocar outros associados para se beneficiarem dessa decisão, que vierem a assinar a ficha associativa comigo? Aí o juiz diz que pode. Aí eles já têm uma causa ganha e eles começam a trazer gente para dentro. Eu peguei um caso que eu mostrei no Conacred, ano passado, aí em São Paulo, que é o maior evento do agro, né? No Conacred eu tive um espaço lá de palestra e eu mostrei um caso também, onde foi ocultado 17 bilhões num único processo e eu tinha 98 mil devedores ocultos. Então, assim, olha o impacto para a economia disso. Agora os credores estão sendo utilizados como bode expiatório também. Então, o credor tem que ficar de olho nisso, mais um problema para administrar. Mas deixa eu te falar da outra mudança do Código Civil, para a gente finalizar essa parte. O que acontece? Perfeito. O que as assessorias vivem hoje, né? Quem faz cobrança? 100% das assessorias que eu conheço, elas trabalham no êxito, né, também. Ou seja, eu fiz a cobrança do devedor extrajudicialmente, eu vou vou cobrar dele o honorário, né? Porque o artigo 389 do Código Civil, o anterior, ele falava que responde o devedor pela cobrança de juros, atualização monetárias e honorários de advogado. Ponto. Isso era o que falava. Então, as assessorias, elas estavam legitimadas a fazer essa cobrança dos honorários. O grande problema é que agora, na nova redação sugerida pelo Código Civil, eles estão colocando o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente para ti, tá? Agora, o parágrafo 1º do 389 está falando o seguinte, daí eu já te explico. Os honorários de advogado previstos no caput são os contratualmente fixados entre as partes, desde que haja efetiva prova do seu prévio pagamento e que conste da ação ajuizada a específica pretensão do reembolso da despesa efetivamente realizada pelo credor. O que eu estou entendendo? Quando um dispositivo ele entra no ordenamento jurídico, enquanto não tem uma posição no judiciário, cada um interpreta de uma forma. O que eu interpretei aqui foi o seguinte, que para eu cobrar do devedor honorário, eu preciso comprovar que o credor já pagou essa despesa para mim, coisa que não vai acontecer, ninguém vai te pagar antecipado para fazer uma cobrança, e não basta ainda, eu tenho que judicializar para fazer esse recebimento. Mas aí o próprio artigo 389, ele não se sustenta, porque o artigo 389 do Código Civil, ele fala da cobrança extrajudicial da recomposição do teu prejuízo. E aí, se eu tiver que judicializar para receber honorário, aí o nosso judiciário vai ficar mais abarrotado, vai na contramão do que o próprio Estatuto de Ética da OAB fala que o advogado, sempre que possível, deve estimular a conciliação e vai na contramão dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Então, isso é um efeito extremamente danoso, nefasto para as assessorias de cobrança, porque imagine se as assessorias deixarem de cobrar honorário, a atividade da cobrança, ela não se sustenta com taxa de contrato que às vezes o credor paga, que é de poucos porcentos, tá? Então, um percentual muito pequeno. Então, a atividade da cobrança começa a ficar preocupante. Se o artigo 389 dizer que para eu receber os honorários que eu cobro do devedor, e ele que responde por esse pagamento, porque o artigo 389 diz que o devedor, quando ele está em mora, ele responde pelo pagamento da recomposição dos prejuízos que o credor tem. Agora, se eu tiver que judicializar
vai virar uma bagunça, e se eu tiver que demonstrar que o credor me pagou na frente não vai acontecer, porque o credor ele me contrata sobre o risco, e não com um pagamento antecipado, né? Isso aí. Cara, muita coisa aí, muito risco, né? Agora, Jones, para a gente ir para o encerramento, eu bati um papo sobre a questão da prescrição, né, de dívidas com vários segmentos, né? E eu lembro que no segmento dos bancos, um cara falou para mim, cara, Tambellini, vão ter mudanças, como sempre ocorreram, mas o mercado vai se adaptar e tem que se adaptar. E eu acho que é isso, né, Jones? Como a gente falou, cara, se impedirem a gente de fazer cobrança, eu vou ligar e vou falar outra coisa. Mas esse negócio não pode parar. É por aí, eu acho que a gente queria que você desse essa. Porque a gente trouxe aqui um mundo de problemas. Temos que trazer alguma coisa também motivadora para essa galera que está aí nesse mercado. É isso, vai se adaptar e a gente vai continuar por aqui. Perfeito, é isso mesmo, Gabriel. Eu até costumo brincar nesses eventos que eu faço, que eu falo que eu sou o arauto da desgraça, o mensageiro da desgraça. Que eu Cavaleiro do Apocalipse, né? Só trago coisa ruim, né? Mas é que eu costumo falar que eu trago as coisas como elas são e não como deveriam de ser, né? Infelizmente. Exato. E a gente precisa, né? Falar a verdade e trazer os riscos. Exatamente. E aí eu sempre costumo falar, né? Eu sempre trago esse discurso que as coisas como elas são e não como deveriam de ser. Mas eu entendo sim que vai continuar a atividade de cobrança? Vai. Eu não vejo que ela vai deixar de existir, nem pode, né? Só se o Alexandre de Moraes falar que não pode mais, brincadeiras à parte, né? Mas eu só acho que no formato que a gente faz hoje, ela não vai ser. E a gente já tem uma evidência disso, porque a cobrança que a gente fazia lá atrás, ela não é mais naquele formato, né? Antes eu ligava lá no headset, o começo era até por telefone. Então, hoje, por exemplo, a gente passa aqui no setor da cobrança, às vezes até a gente brinca, não virou lan house, porque agora o pessoal não tem mais o pessoal no telefone, é só ali com agora headset, é só digitando também. Então, assim, por mais que tenham todos esses problemas que podem vir e alguns que já estão acontecendo, a questão é como tu falou, é o novo normal e se adaptar. Vai ter que se adaptar à nova realidade e cada dia tu vai matar um leão. Infelizmente, eu trago isso como uma maneira de que as assessorias e como as empresas, elas já se antecipem a esse novo desafio. Não deixa acontecer para depois modular com a empresa para esse novo cenário. Eu sempre costumo trazer, que eu acho que essa também acho, não tenho certeza, é a tua missão. A tua missão é trazer a informação. Porque hoje a gente vê muita dificuldade em a informação chegar no credor. Tu coloca aí no YouTube, vai ter 40 canais falando para o devedor, faça isso, entre para eliminar, não pague agora para o banco. Então tem vários. Agora, quantos que nós conhecemos que eu digo que não é nem defender o lado do credor, mas defender a isonomia, né? Defender entre as partes de poucos. Você sabe que a gente definiu aqui missão, visão, quando a gente foi falar de valores, eu e o Gui aqui, o primeiro valor, cara, que eu falei e que eu brigo muito e eu falo para todo mundo é a verdade. E eu acho que, qual que é a verdade? E a verdade é aquilo que é certo. Eu, às vezes, posso ter que, como você aí falou, pô, cara, eu estou trazendo aquilo que está acontecendo. Não é mentira, é a verdade. A verdade, às vezes, é feia, mas ela é a verdade. Então, eu acho que a gente tem que defender aquilo que é certo e o que é verdade. Então, eu acho que é isso e a gente vai continuar por aqui trazendo tudo que está influenciando, todos os riscos, mas a continuidade do trabalho é o mais importante. Porque, de novo, a cobrança não é um negócio negativo. A cobrança é algo que existe para apoiar, deve existir para ajudar o cliente a ser resgatado daquela situação que ele estava. Não, e é isso, meu amigo. Queria te agradecer, cara. Foram 45 minutos aqui. Pô, bem legal. Queria te agradecer por esse apoio aí. E eu vou pedir para você me mandar todas as informações para a galera te acompanhar aí também. Galera que estiver aí na região onde você vai palestrar, ficar atenta e te seguir também. Eu geralmente costumo botar o LinkedIn, mas, por favor, me manda o que você quer que eu divulgue e na descrição do vídeo eu vou deixar aí seus contatos.
Não, perfeito, Tambelino. Quero te agradecer novamente pela oportunidade. Como eu te fico muito feliz aí de vocês terem me procurado. Eu acho que está fazendo sentido o trabalho que a gente está fazendo, né? Então, muito feliz e se tiver uma nova oportunidade, sem dúvida nenhuma, é só me fazer um contato que eu vou ficar muito feliz aí de Ótimo. participar. Não, e você também. Você também, qualquer novidade aí que você tiver, cara, pode usar nosso canal aqui para divulgar também, viu? Não, com certeza. Sem dúvida nenhuma, farei isso. Muito bom. Galera, quem está comigo até agora, não curtiu ainda, curte o vídeo, compartilha, deixa sugestões aí de novos temas. Queria agradecer vocês todos aqui, 45 minutos de vídeo, toda terça e quinta vídeo inédito aqui. Jones, mais uma vez agradeço de coração. Galera, até a próxima.